Olá, estamos no Papo de Prateleira. Tudo bem com vocês? Olha só, deixa o like pra gente sempre nas entrevistas. Claro que se você gostar, né? Mas ativa o sininho também para receber as notificações das nossas novas entrevistas. O Papo de Prateleira vem aqui sempre trazer para você assuntos interessantes, notícias, novidades do mundo do agronegócio. Eu recebo hoje a Carolina Palomino, que é especialista de geossintéticos da Nortene. Vocês sabem o que é geossintéticos? A gente está falando de geomembrana, aqueles plásticos grossos, duráveis, que são usados em muitas situações, né? E no agronegócio tem três aplicações fundamentais principais, que são a cobertura de biodigestores, né? A construção do biodigestor, os tanques para piscicultura e para a produção de camarões e também reservatórios. Bem-vinda, Carolina! Obrigada, agradecendo em nome da Nortene também, né, o convite. Carolina, obrigada. Quais são os diferenciais dessa geomembrana que a Nortene produz para esses efeitos, para essas finalidades? Então, essa geomembrana, né, ela é feita de polietileno, que é um plástico muito... ele é, ao mesmo tempo, ele é durável, ele tem uma resistência química e mecânica muito boa. E ele também ele é muito inerte, ou seja, ele não reage, ou ele é muito estável. Então, ele é muito difícil de ser degradado, né? E o diferencial da geomembrana da Nortene é justamente a qualidade dessa resina, né? Então, a gente fabrica essas geomembranas com resinas específicas para essa aplicação. Então, elas têm que ter uma resistência, principalmente à perfuração, bem, né, interessante, porque bem grande, porque vai estar em contato com o solo, né, no caso de reservatório, no caso da cúpula do biodigestor, então tem aquele trabalho, né, de inflar, né. Então, isso tem que, a geomembrana tem que ter uma resistência mecânica muito boa, e resistência principalmente à perfuração, que é o nosso diferencial, e realmente está feita, né, ser produzida com uma resina adequada que vai ter a durabilidade, isso vai garantir a durabilidade. E uma formulação também com a proteção adequada. Então, tem um pacote de aditivos, né, que protegem a geomembrana durante toda a vida útil. Então, esse pacote aditivo também tem que ser específico para a aplicação, para que a geomembrana tenha, né, o desempenho e a durabilidade adequada. Eu não perguntei para você antes da gente começar a entrevista, né? Porque a gente faz todo um alinhamento para entrevistar e fluir direito. Mas eu gostaria de saber as vantagens em termos de custo também, né? Da construção de um sistema usando geomembrana. Custo para o agronegócio tem alguns aspectos. Então, por exemplo, para reservatório de água para irrigação, que é um uso bem consolidado, né? Quando a gente utiliza a geomembrana, qual que é a função principal da geomembrana? É impermeabilizar. Ou seja, não vai deixar que, por exemplo, a água, que ela infiltre no solo. Então, tu não vai ter perda, tu vai conseguir um aproveitamento, né, da água, e isso para o produtor, né, para o agronegócio, isso é muito importante. Por exemplo, para piscicultura, criação de camarão. Como ela impermeabiliza o tanque, ela previne contra doenças, isso, em algumas específicas, a geomembrana já foi comprovado através de estudos, que a geomembrana diminui a mortalidade, né, por conta da diminuição de doenças, evita acarreamento de ração, né, ela também agiliza, aumenta a produtividade, porque quando eles fazem a despesca, que chama, né, que eles vão, fazem a colheita, né, de uma maneira mais... Eles têm, quando não tem geomembrana, eles têm todo um processo de limpeza, e eles têm que esperar, às vezes, até 15 dias para poder colocar um novo, né, para poder iniciar ali uma nova criação ali. E com a geomembrana, não. No momento que tu tirou, fez a despesca, inclusive tu consegue aproveitar essa água no outro reservatório, reutilizar a água, é mais fácil. E tu consegue fazer essa limpeza muito mais rapidamente,
e no momento que tu fez a limpeza, num dia, no outro dia, tu já pode iniciar o ciclo de novo. Então, isso aumenta a produtividade, por exemplo, para a criação de camarão. Perfeito. De vantagens ligadas a essa questão de realmente impermeabilizar, evitar perda, infiltração, melhorar a produtividade, limpeza. Então, tem uma série de... No caso dos biodigestores, realmente... Como a geomembrana é muito resistente, então, e tem uma grande durabilidade, tu consegue usar muito tempo aquele reservatório, né, produzindo o biogás, sem fazer uma manutenção ou assim uma troca muito frequente. Então tu consegue também no biogás também ter Muito bom. esse ganho. E vocês têm uma série de certificações, de garantias nesse produto, né? Uma coisa bastante segura, que é um apelo, né, de todo o mercado de alimentos, de consumo, que as coisas sejam sustentáveis, tenham segurança ambiental, alimentar e tudo mais. Fala um pouco dessa certificação. Então, nós temos todas as plantas, né, do grupo são certificadas ISO 9000, né, que aí tem todo um sistema que controla, né, de auditorias, tudo inclusive dos laboratórios e tal. E nós temos também uma certificação específica de laboratório, que se chama GALEP, é uma sigla, né, que GALEP Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Accreditation Program. A gente é acreditado no Instituto Internacional que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, o que consiste a acreditação? Cada ensaio, toda a geomembrana produzida, nela são feitos vários testes. Então, testes mecânicos para ver se ela é resistente, testes químicos para verificar se os aditivos estão lá e se eles conseguem ficar no produto o tempo que eles precisam. Até testes mais simples, como verificação da espessura. Então, todos esses testes, nós temos laboratórios equipados internos nossos, né, que fazem esses testes em tudo que é produzido. Essa acreditação, ela garante que esses testes estão sendo feitos de forma correta. Então, vem um auditor lá dos Estados Unidos, vai no laboratório e fica conferindo como que a gente faz cada teste e se ele está sendo feito de forma correta, porque alguns, ou a maioria deles, né, na verdade, para a gente obter um resultado, tem tem variáveis ali envolvidas. Então, se o inspetor está treinado, se o equipamento está calibrado, se o procedimento está sendo feito da forma correta. Então, se eu tenho uma amostra e ali ela tem 1 milímetro, eu vou lá e meço 1 milímetro. E essa acreditação tem mais de 90 laboratórios no mundo que participam. Então, se eu mandar para um laboratório lá na China que tem essa mesma acreditação, ele vai ter que fazer a leitura de espessura e vai ter que dar 1 milímetro. Então, é para garantir que em qualquer circunstância, o resultado seja sempre o mesmo, ou pelo menos, né, reprodutível, que a gente chama, seja sempre o mesmo, que seja confiável. Então, que aquilo que eu estou... todo produto, toda a geomembrana que é vendida, ela vai com um certificado de qualidade, com todos os resultados desses testes que foram feitos no laboratório. Então, a garantia de que aqueles valores ali estão corretos, né? Então, essa acreditação GALEP garante isso. É qualidade mesmo. A gente falou bastante de durabilidade da geomembrana. Mais ou menos quanto tempo que dura? 5, 10, 20 anos uma geomembrana? Então, vamos fixar, por exemplo, o biodigestor. Então, o que acontece? Como a geomembrana, ela é utilizada mais ou menos desde a década de 70 no mundo. Aqui no Brasil, a geomembrana de polietileno, ela começou a ser produzida na Ingepol, que é do Grupo Nordene. Nós somos pioneiros na fabricação na geomembrana de polietileno. Então, ela começou a ser produzida na década de 90. Então, a gente não sabe, como é um produto relativamente novo, a gente não sabe quanto tempo ele dura de verdade, né? Então, se ele dura 100 anos, 200 anos, porque não tem ainda obra com essa idade, né? Mas existem muitos estudos
que a gente chama de degradação acelerada, onde a gente coloca ali mais temperatura, Faz mais expectativa. condições agressivas para acelerar esse envelhecimento, e depois a gente extrapola isso para anos. Só que o que acontece? Como cada geomembrana vai estar instalada numa condição, algumas vão ser expostas, como por exemplo a cúpula do biodigestor, outras vão ser enterradas, algumas vão estar, por exemplo, aqui no sul, sujeitas a uma temperatura, uma variação de temperatura específica, lá no norte vai ser outra temperatura. Tudo isso influencia na durabilidade. Mas o que a gente tem hoje, assim, de mais concreto? Assim, a gente chama estudos que a gente exuma, né, amostras ao longo do tempo. Então, muitos desses estudos apontam, assim, geomembranas com 20 anos, 30 anos instaladas e que estão em boas condições e estão cumprindo a função de impermeabilização adequadamente. E estudos de degradação acelerada que mostram, por exemplo, para geomembranas expostas, que é o caso da cúpula do biodigestor, a questão de 70, 80 anos, porque a condição exposta ela é mais agressiva, né? 70, 80 anos, mas em aplicações mais comuns, né, que são as enterradas, tem estudo mostrando 200 anos, 300 anos, dependendo da temperatura de trabalho. Então, a gente estima e sempre fala que a durabilidade da geomembrana é na ordem de centena de anos. A gente sabe que os plásticos duram muito, né? E a geomembrana, ela é aditivada para realmente durar bastante. Então, com certeza, um sistema com essa durabilidade vai se pagar, gente, com certeza. E aonde que o produtor rural, aonde que nossa rede de distribuição tem contato com vocês para poder promover e esclarecer mais e dar informação e realmente fazer com que esse produto chegue lá na produção, no campo? Tu diz a rede... lojas, agro-revendas, cooperativas, revendedores de vocês mesmos. Hoje existe toda uma rede, né, tanto de representantes quanto de revendas, né, ligadas ao agronegócio no Brasil inteiro. A gente está presente no Brasil inteiro, onde tiver alguma loja, né, relacionada, então vai ter com certeza produto Nortene. E a geomembrana em si também tem uma equipe de representação disponível. Entrando no site também, se tiver qualquer dúvida, pode entrar no site. Deixa o site para o nosso telespectador, para o nosso seguidor. Isso, é www.nortene.com.br. Até eu participo disso também, só que no site da Ingepol. Mas se entrar no site da Nortene, onde tem toda a linha de produtos, tem pessoas de plantão que estão... a gente tem o chatbox, né? Tem pessoas de plantão para atender as dúvidas e direcionar o local mais perto, né? O local mais próximo para adquirir o produto, ou seja, tirar dúvidas. Então, no site da Nortene, a gente entrando no site e qualquer dúvida mais específica no chatbox, tu vai ter em minutos, vai ter esse retorno e de onde comprar e todas as informações. Muito bom. Carolina Palomino, você quer aproveitar o espaço do Papo de Prateleira para deixar mais algum recado? Então, o recado é esse, né? A gente está aí à disposição. A Nortene sempre... Aliás, a origem da Nortene a Nortene tem 40 anos praticamente, quase. Ela nasceu comigo, eu tenho 39. A Nortene também. E já iniciou, assim, o DNA da Nortene já vem do agronegócio. Antes da geomembrana ainda, eles já produziam filmes agrícolas, né, telas para pinteiro, galinheiro, uma série isso já vem do DNA da Nortene de muitos anos, lá do início. Então, a gente é, de fato, especialista, preocupado, né, e sempre buscando inovação e qualidade aí para o pessoal do agronegócio. Muito bem. Com certeza, produtos que auxiliam aí, né, no manejo, na produção, nas estruturas das fazendas, com muita segurança, com muita garantia. Carolina Palomino, especialista em geossintéticos da Nortene, obrigada por sua presença.
Imagina, a gente que agradece o espaço. Eu agradeço em nome da Norte. Tá joia. A gente volta logo com mais entrevistas para vocês, viu? Um abraço.